Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa muito importante que é ganhar dinheiro. Tem alguém aí interessado em ganhar dinheiro ou todo mundo está curtindo mais perder dinheiro? Ô Marcelo, que pergunta é essa, pelo amor de Deus? Não fala esse negócio de perder dinheiro, não. A gente está aqui é para fazer dinheiro, não é? Exatamente. Então, o dia de hoje, a gente vai se dedicar a conseguir fazer dinheiro. E aí a gente tem que responder uma pergunta, tá bom, mas como que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai buscar, a gente vai se dedicar para conseguir fazer dinheiro através de um conjunto de informações que o gráfico, algumas médias, um contexto vem dizer para a gente e que a gente precisa estar atento aqui em como entender quais são os critérios para que a gente possa realizar essa situação. Então, ao longo dessa live, eu vou passar para vocês aí a forma como eu tenho desenvolvido esse operacional. E se isso fizer sentido para você, tá? Você pode falar comigo aqui no privado. Vocês vão ver eu operando isso às segundas, quartas e sextas, tá? E às terças e quintas, a tradicional operação do doutor, que é o setup de reversão, que na verdade são correções, mas a gente adotou o nome, né, de setup de reversão. E quando o preço entrar em regiões aí de tendência, um outro setup, que é um setup aí já de movimentação de força, tá bom? Então, vamos começar por aqui. Também gostaria de falar para vocês já de antemão que a gente tem um projeto que é o projeto Trader Consistente, e dentro desse projeto a gente vai desenvolver características de conhecimento, vamos desenvolver características comportamentais, emocionais, tá? Vamos desenvolver encontros coletivos e individuais depois do horário do pregão, para que a gente possa ter um acompanhamento individual e coletivo para fazer os ajustes necessários para que vocês consigam ter mais consistência ao longo do processo. A ideia é que a gente consiga desenvolver todo esse trabalho protegendo o seu capital de uma maneira diferenciada em relação ao que o mercado proporciona para a gente. Quando a gente pensa em proteger o capital da gente, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é operar através de uma mesa proprietária. A mesa proprietária é massa? É super massa. Mas existe problemas com com as mesas proprietárias? Existem. Quais são os problemas das mesas proprietárias? O problema das mesas proprietárias é que o pagamento da maioria dos traders depende do ingresso de novos traders fazendo testes de avaliação, tá? Então, isso acaba fazendo uma estrutura piramidal. E quando não existe um ingresso muito forte de pessoas na determinada mesa, ela, se não tiver uma boa gestão financeira, fica com dificuldades de pagar os traders que tiveram lucratividade. Dessa forma, nós encontramos a plataforma Trade Arena, que funciona de forma semelhante a uma mesa proprietária, mas não é mesa proprietária. O que é que eles fazem? Eles disponibilizam as contas safe, tá? E essas contas safe, elas têm um limite mínimo e máximo de investimento. O limite mínimo de investimento, bom dia, Miguel, bom dia, Frederico. O limite mínimo de investimento é de apenas R$ 25. E você vai receber uma margem de R$ 1.500. E isso você não encontra em nenhum outro lugar, tá? Então, se você está iniciando, se você está amargando resultados negativos, né? Para que você vai colocar um valor maior em conta real ou pagar um valor maior em mesa proprietária se agora a gente tem a opção de colocar apenas R$ 25 para ter R$ 1.500 de margem? Não faz sentido para você? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar a plataforma da Trade Arena para poder fazer todo o desenvolvimento de performance, todo o desenvolvimento de comportamento
todo o desenvolvimento operacional e entrar num processo de repetição para que você consiga ganhar autoconfiança, para que você possa migrar sim aí para uma mesa proprietária, que inclusive a Trade Arena está fechando os contratos aí com algumas mesas para ficarem disponíveis na própria plataforma da Trade Arena. E aí a gestão é da mesa proprietária e não da Trade Arena, tá certo? E teremos também, você pode procurar outra mesa proprietária que não esteja dentro da plataforma da Trade Arena, tá? Você pode ir para a Axia, por exemplo, que é uma mesa proprietária que nunca deu problema com os traders que operam com a gente, né? Pode ir para Euro Invest, né? Que nunca deu problema, pode ir para MID. Aí você fica à vontade para escolher aquela que melhor lhe convier. E se você quiser operar na sua conta real, também pode operar. Então a gente está oferecendo uma possibilidade, uma ferramenta para que você consiga proteger o seu capital, para que você consiga desenvolver a sua consistência. E aí a gente vai ter todo esse planejamento com acompanhamento coletivo e individual depois do pregão, tá? Para que você consiga chegar lá. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Não? Então o silêncio já respondeu que parece que não. Então vamos lá. Essa aqui é a plataforma da Trade Arena. Eu não sei por que razão, se foi com a Nelogica ou se foi com a própria Trade Arena, eu não consegui fazer a criação dos torneios essa semana ainda. E o Gabriel Jardim, que é o dono da Trade Arena, já está ciente disso e está trabalhando na criação desses torneios junto com a equipe dele. Quando isso tiver ok, aí eu vou ser avisado e os torneios serão liberados aqui, eu aviso vocês. Tá bom? Espero que eles consigam fazer isso o mais rápido possível. E aqui nós temos aqui, olha, do menu do lado esquerdo, as contas Safe, tá? Então eu vou clicar aqui em criar uma conta Safe. E aqui eu tenho três modalidades de conta. Uma com margem de 1.500, outra com margem de 2.000 e outra com margem de 5.000. Ambas têm o mesmo valor de investimento quando você seleciona. Eu vou selecionar aqui a conta Safe 1, tá? E quem estiver fazendo parte do projeto Trader Consistente, eu recomendo que você também faça a abertura de uma conta Safe hoje, tá bom? E aqui, e aqui embaixo, a gente clicando aqui na setinha, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete níveis de investimento, tá? Que vai de 25 até R$ 300. Então, a Trade Arena, ela limita o ganho do trader, tá? O objetivo é alcançar 100% do capital investido. Então, se você investiu 25 aqui, você vai ganhar mais 25, fica com 50. E se você chegar em 3.000 aqui, você ganha mais 25, totalizando 75. Ou seja, você tem uma rentabilização de 100 até 200%. E quem vai pagar esse valor vai ser a própria Trade Arena, tá certo? Então, como ela limita o ganho, ela consegue fazer a gestão financeira em razão da quantidade de ganhadores de conta safe e de perdedores de conta safe, tá? Então, isso garante que ela sempre pague espontaneamente, né, imediatamente, né, aqueles traders que conseguiram chegar lá. Qual é o meu plano e que eu quero treinar junto com vocês? Nós vamos repetir cada um desses níveis de investimento com duas vitórias consecutivas nessas contas. Então, no final do ano passado, eu finalizei duas contas safe consecutivas, tá? Fiquei positivo em duas. Então, agora eu tenho que ir para o próximo nível, que é o de R$ 50, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em confirmar. A própria Trade Arena vai fazer uma subconta, ela vai criar uma subconta no meu Profit, ele vai sincronizar aqui. Eu clico aqui para dizer que concordo e confirmo. Está demorando um pouquinho.
Começo de ano, até os sistemas estão meio devagar. Enquanto ele carrega aqui, pronto. Entendi. Conta safe, conta safe criada. Então, olha só, aqui ficou registrado o número da minha conta safe. Comecei hoje e a partir disso eu tenho 30 dias corridos para conseguir alcançar a meta de R$ 1.500 para rentabilizar 100%. Olha aqui, dizendo que a conta foi adicionada no meu profit, tá? E R$ 3.000. Se nos 30 dias, chegando lá, estou lá com 28 dias, eu estou muito pertinho desse valor dos 1.500, vamos supor 1.600, 1.700 por aí, eu não preciso me arriscar até os 3.000. Eu posso encerrar a conta safe por aqui. Se eu não chegar nos 1.500 líquidos, tá? Eu vou perder a conta. Agora, se eu perder a conta, quanto é que eu vou perder? Apenas R$ 50, tá? O que é 50% para você conseguir operar apenas um mini contrato de índice em uma conta real. E aqui eu tenho 25 mini contratos de índice e de dólar para poder trabalhar, tá? E a margem de R$ 1.500. Então eu venho aqui no meu Profit e aqui eu tenho a conta Safe que eu acabei de criar. Vou marcar uma estrelinha aqui e vou selecionar. Pronto, estou na minha conta Safe, tá? Então a partir de agora eu consigo fazer todas as minhas operações, tá? Através da conta Safe. Ele vem com um ambiente de simulação, mas alcançando aquelas metas, o resgate é feito em dinheiro em conta real. E esse processo de repetição em cada um dos níveis que eu apresentei para vocês na conta Safe 1, depois na conta Safe 2, depois na conta Safe 3, vão gerar uma quantidade de repetições em cima de um mesmo operacional que você está fazendo, que vai lhe trazer autoconfiança, segurança para você fazer as suas entradas. Tá joia? Então, esse que é o método que a gente vai utilizar para desenvolver as suas operações. O método que eu estou desenvolvendo é esse que está aí na tela para vocês, que é um método bastante diferente em relação ao que vocês estão acostumados a ver e até da forma como vocês operam. Você não precisa seguir o meu método, de jeito nenhum, tá? Agora, se você ainda não está confiante com o seu próprio operacional, e quiser adotar o método que eu estou utilizando, então aí você pode ficar à vontade para fazer as mesmas operações como eu faço. Então aqui eu já vou começar a ensinar, né, como é que eu faço essas operações. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Não. Bom, então vamos lá. A gente vai se basear numa regrinha de coloração, tá bom? E essa regra de coloração ela está baseada no IFR, certo? Toda vez que a gente já assistiu algum vídeo para entender como que o IFR funciona, a gente sempre escutou que as entradas devem partir, né, das regiões de sobrevenda ou das regiões de sobrecompra em direção ao centro do IFR ou até mesmo à sua margem oposta, não é isso? Não é o que a gente escuta todo mundo falar? E aí eu comecei a pensar, poxa, eu já tentei fazer isso e não me dei muito bem, né? Então, ou eu estava fazendo alguma coisa errada, ou eu preciso olhar para o IFR de alguma maneira diferente. Então, observando o IFR, eu comecei a prestar atenção numa coisa. Quando a gente olha aqui para o início do pregão, o IFR, o preço está trabalhando no IFR do centro para cima, não é? Então, eu estou entendendo que essa parte central do IFR está servindo como um suporte. Se está servindo como suporte, eu vou pensar em fazer o quê? Toda vez que o preço chegar no centro do IFR, eu vou pensar em compra, desde que ele me dê um sinal. E aí, para vocês terem uma ideia, tá vendo esse box verde aqui? Aqui no IFR, se a gente colocar uma outra linha aqui,
a gente vê que tem uma coloração verde aqui também. Então, depois do sinal que ele fez essa coloração verde e teve um box de continuidade, eu entro comprado nesse box aqui. E aí, o tamanho do trade vai depender da forma como você opera. Se você é um scalper, você pode fazer um trade, tá? Com margem de R$ 1.500. Eu recomendo 6 mini contratos, tá? Deixa eu colocar aqui em pontos para ficar um pouco mais fácil aí para todo mundo. Eu tenho aqui 75, 110 e 165 pontos de alvo para 140 de stop, tá? Se eu quero ser um trader um pouquinho mais agressivo, eu tenho outra ordem oco aqui, olha, com 150, 200 e 250 pontos. Quero ser um trader um pouco mais agressivo ainda, eu tenho uma ordem oco com 100, 200 e 300 pontos, com stop de 175. Quero ser mais agressivo ainda, 150, 250, 375 pontos. É o que eu recomendo para quem quer ser mais agressivo, tratando-se aí de índice. Só que o stop é de 250 pontos. Qual é a regra em qualquer uma dessas ordens oco que nós temos? Quando o preço alcança o segundo alvo, o stop vai para o break-even, tá? Só clicar em Alt B e o stop vai para o break-even. O preço continuou a evoluir a favor da compra, por exemplo, você manualmente pode ir colocando o seu stop para fazendo um trail stop manual, né? Você pode ir carregando ele e aí a gente recomenda que sejam dois boxes de diferença em relação a onde o preço está, tá? Para que você tenha aí a sua máxima lucratividade. Agora, se você quiser fazer um trade muito longo, aquele último alvo você pode colocar ele lá para 500, para 1.000 pontos, se você quiser, tá bom? E tudo isso vai depender do estilo operacional de cada um, tá? Agora, é tão importante quanto a gente saber o o quanto que a gente pode perder por dia, a gente também precisa entender o quanto que a gente pode ganhar por dia. Porque quanto mais tempo exposto ao mercado, mais exposto ao risco a gente está. Então você precisa definir aí qual que é o valor interessante para você. Uma operação com o setup mais conservador paga R$ 144. Deixa eu colocar aqui para mudar para reais aqui. Então aqui vocês estão vendo, né? R$ 104, né? Isso, 60 vai dar 10, vai é, R$ 110, R$ 140, tá? R$ 140 em um único trade, tá bom para você? Esse valor, se você conseguir fazer esse valor todos os dias, tá bom para você? Se tiver, faz uma operação, tchau, e vai cuidar da sua vida, de outros afazeres e ganhar dinheiro de outras maneiras, tá certo? Na Trade Arena, como o valor de investimento ele é um valor relativamente baixo, eu recomendo que você já trabalhe com o melhor de três, tá? Então, se você levar um stop na primeira, você espera o preço sair daquela região onde você for estopado, se afasta do gráfico um pouquinho, daqui a meia hora, uma hora você volta, de cabeça mais fria, de cabeça mais tranquila, certo? Se der um segundo stop, tem que parar.
porque senão você começa a entrar naquele looping de emoções que não vão te ajudar, e aí você começa a comprometer a sua margem. Não é saudável. E por se tratar de um ambiente de simulador, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para não apertar aquele botãozinho que começa com F e termina com E, né? E falar assim: ah, se eu perder 50 é 50. Não é assim que a gente tem que pensar. Aliás, a gente tem que pensar em tudo, menos em dinheiro. Porque se você ficar pensando em dinheiro, é mais ou menos como um profissional que, enquanto estiver fazendo o seu trabalho, ele fica pensando no dinheiro. O foco tem que ser na qualidade do trabalho, não é? O dinheiro vai acabar sendo o quê? Uma consequência desse trabalho, não é isso? Então, esquece um pouquinho essa parte da grana, deixa a grana ser consequência da qualidade, tá? Eu sei que isso é um desafio, porque eu também sou trader, eu sou psicólogo, mas eu também sou trader, e eu sei exatamente que a gente não aceita muito bem isso. Mas isso foi uma construção que a gente teve na vida, com um conceito de conseguir ser vitorioso, um conceito que a gente construiu do que é uma derrota. E toda vez que a gente não alcança aquilo que a gente se propõe a fazer, um sentimento ruim começa a invadir, né, a nossa parte racional, né, o sistema do córtex, que é o sistema racional, né, lógico, ele acaba perdendo energia e o nosso sistema límbico, que é o emocional, começa a ganhar mais energia do que o, o córtex. E aí você está operando uma parte de instintos de sobrevivência. E às vezes dá certo e você fica aliviado e acaba entendendo que vale a pena você trabalhar com adrenalina no corpo, e às vezes dá errado. E quando dá errado, você não para e acaba operando de qualquer jeito e acaba entrando em um dia de fúria. E aí quebra uma conta. Ah, mas aí eu perdi só R$ 50. Dane-se! O que é que você está fazendo? Você está dando uma mensagem para o seu cérebro de que que no final das contas acabou valendo a pena perder menos. E se o seu cérebro registra isso, ele vai tentar replicar isso depois na conta real. Então você está fazendo um processo de treinamento do seu sistema neurológico errado. Então precisa parar com isso e a gente precisa ajustar isso, e essa é uma das funções do projeto Trader Consistente, tá bom? Olha só que interessante. Essa média branca cruzou com essa média lilás. Esse cruzamento aqui, ele informa o que para mim? Que o preço vai mudar de direção. Até aqui ele está subindo, em algum momento aqui ele vai mudar de direção, tá? E ele encontrou o limite de volatilidade média do preço aqui, certo? Então o que que eu preciso esperar? Eu preciso esperar um sinal vendedor, tá? Que é um box vermelho. Olha o que está acontecendo no IFR aqui, olha, o preço ele voltou para a região central. Na região central aqui, a gente não faz operação nenhuma, porque o preço está em região mediana. Tudo pode acontecer aqui para cima ou para baixo. Então, para que eu considere uma venda, eu preciso ver um box vermelho acontecer aqui. Quando der um box vermelho, como apareceu esse box vermelho aqui, eu posso entrar? De maneira mais agressiva, sim, tá? De maneira mais conservadora, espero uma confirmação, que um outro box ele venha retestar a média e depois ele feche para baixo. Aí você entra. Mas vai entrar observando um contexto maior, tá? Vocês estão vendo alguma movimentação vendedora até o momento? Eu não vejo nada. Eu vejo pequenas correções, né, até a média. O preço respeitou a média até aqui. Tem uma informação aqui de que o preço deve mudar de direção.
Sim. E aí eu preciso ver se eu tenho caminho livre à frente para o preço desenvolver aqui para baixo. Eu estou vendo o caminho livre à frente? Não. Eu estou vendo um price guide, eu estou vendo o 0,7 do 2MV frequência, eu estou vendo uma média de 50 que está acompanhando a movimentação compradora, né? Ela está ascendente. Estou vendo aqui uma média de 87 ascendente. Então, eu não consigo ver razões para investir numa venda, né, nesse momento. O preço ele até pode romper aqui para baixo, mas quem me garante que quando ele bater nessa média aqui, ele não volta a subir? Então, se eu for fazer alguma coisa aqui, eu preciso fazer um micro scalp. E aí vamos entender uma coisa. Se o preço ele fechar aqui embaixo, ele vai fechar aqui, que seria um box vermelho. Se eu quero uma confirmação, a confirmação vai acontecer aqui. Qual é o espaço que eu tenho até a média? 60 pontos. E se vier até essa média? Aí eu tenho 166 pontos. Então, eu posso fazer um trade de 150 pontos? Eu acho super arriscado. Se eu tiver que fazer um trade, eu vou ter que fazer um trade de até 100 pontos no máximo. Se eu tiver na Trade Arena, eu posso fazer esse trade? Posso. Mas é interessante fazer isso agora? Eu acredito que não. Se realmente essa informação aqui de que o preço ele vai começar a trabalhar de forma vendedora daqui a pouco, eu preciso ver esse preço trabalhar aqui abaixo, depois ele retestar a média e não conseguir voltar para cima novamente. Aí eu vou acreditar que realmente o preço ele está vindo mais para baixo. Então, eu vou precisar desse sentido. Marcelo, aqui eu estou vendo um topo triplo até aqui. E eu não sei se vai rolar um topo quádruplo. Então, esse limite de volatilidade aqui ele está muito forte. Então, o preço vai descer. Ó, Nostradamus. Ai, meu pai. Pode ser que aconteça isso? Pode. Mas pode ser que não. Então, é probabilidade. Tá certo? Quer fazer esse tipo de operação baseado no que você acha que está acontecendo? Participa de um torneio gratuito, entendeu? E senta o dedo no torneio gratuito. Participa de um torneio pago que custa R$ 10. Senta o dedo lá e vê o que acontece. Uma operação não vai te matar, coloca um stop curtinho ali e tudo bem, né? Mas quando a gente vai para a conta real, essa atitude destemida acontece? Não, né? Então, não treinem as suas entradas de forma errada, tá certo? Uma outra característica que acontece. Quando a média branca de 50 ela cruza a nuvem, o preço tende a caminhar em direção da nuvem. Então, olha só, a média branca ela estava acima da nuvem, a nuvem estava abaixo. Cruzaram, a nuvem está indo para cima, então o preço ele foi para cima. E a média ela está vindo em direção ao encontro da nuvem ou não está? Está. Significa que provavelmente daqui a pouquinho essa média ela sobe tanto que ela vai encontrar a nuvem e vai cruzar com ela de novo. Quando acontecer o cruzamento da média de 50 com a nuvem, vai dizer o quê? Que o preço vai começar a descer. E aí eu vou ter a confirmação desse cruzamento aqui, ó. Tá certo? Então a gente vai precisar aguardar. E esses critérios que eu estou passando para vocês, gente, são critérios extremamente visuais. Não tem nada de emocional aí. São regras de entrada na operação. Se você conseguir absorver essas regras, vai ficar tranquilo para você executar a sua operação. Tá certo?
Olha lá, o limite de volatilidade, ele realmente está uma resistência bastante forte. O preço tentou romper, encontrou aqui uma defesa vendedora, tá? E ele está lá persistente, querendo ultrapassar esse limite de volatilidade e vir buscar aqui a resistência, né? Principal. Mas está com dificuldade de entrar aí. Aqui ele está fazendo o movimento do cabrito, né? Ele veio, deu uma cabeçada aqui, voltou, deu outra cabeçada aqui, voltou, deu outra cabeçada aqui, voltou, deu outra cabeçada aqui, ele quase arrebentou a porta. Será que ele, na próxima tentativa, ele consegue arrebentar essa porta e o preço vem subindo até aqui? Eu não sei. O que a gente pode pensar aí sobre isso, né? Aqui foi o movimento de abertura, o preço veio até essa média de 87 dos 5 minutos aqui no gráfico de Renko, voltou à média. Então a gente tem aqui a primeira pernada, a segunda pernada. Veio até aqui, voltou à média. Terceira pernada, quarta pernada. Veio até aqui e travou. Só que essa característica de lateralização que a gente vê aqui é característica da quarta perna de correção. Ele faz uma correção complexa para depois informar uma quinta pernada que provavelmente deve acabar aqui, se é que isso vai acontecer. Então, assim, o Elliott aqui ele não está muito bem definido como a gente gostaria que ele estivesse, mas é uma leitura que faz sentido, tá? Então, até o momento, a gente não sabe direito o que está acontecendo. A gente sabe que entre as linhas azuis, a gente está num ambiente chamado de trap zone. Olha só, esse box vermelho aqui, para quem é mais agressivo, poderia representar uma entrada vendedora. Por quê? Porque esse cruzamento ele já estava me avisando que o preço ia descer. O preço está retestando a média novamente, e se ele fechar para baixo, ele vai me dar uma confirmação vendedora, o que vai me fazer coçar o dedo para vender. Mas por que que eu não vou fazer essa venda? Porque eu não estou vendo caminho livre à frente. E essa aqui pode estar sendo apenas uma distribuição que esteja acontecendo aqui nessa região, para o preço vir um pouquinho aqui embaixo, pegar um pouquinho de liquidez, força, energia, para depois voltar a subir, uma vez que a maior parte do movimento que está acontecendo aqui é um movimento comprador e não vendedor, tá? Então, eu vou ter que me controlar aqui, caso feche mais um box para baixo, para não apertar o botãozinho de venda. Ah, Marcelo, eu tenho um pouco de dificuldade de me segurar. Então, eu vou ensinar uma técnica simples para vocês. Mão atrás da cabeça. Não tem como você apertar o botão do mouse, certo? Ah, mas eu vou perder uma oportunidade. O Dr. Fabrício fala, né, que oportunidade no day trade é oportunidade de isso mesmo que você pensou, tá? Então, eu vou ter que deixar passar. Por quê? Porque eu não estou vendo um caminho livre interessante. Eu preciso ver uma confirmação de que, se o preço realmente descer, ele vai respeitar essa nuvem trabalhando abaixo, o preço trabalhando abaixo da nuvem. E como é que eu vou ter essa confirmação? No cruzamento dessa média branca com a nuvem. Aí eu vou ter uma razão maior para acreditar que o preço vai começar a voltar ali em direção ao preço de abertura. Olha lá, confirmou. Ali eu teria apertado o botão lindamente. Mas eu não sei. Eu não estou vendo, ó. Ele está exatamente em cima de um price guide. Tem a média de 50 e o 0,7 que agora pode funcionar como um suporte. É arriscado demais, né? Então eu quero reduzir o meu risco. Olha o IFR lá embaixo, tá? Olha aqui, ó.
o box vermelho foi gerado. Se a gente alinha aqui, eu tenho a finalização da coloração vermelha aqui e o box de confirmação trabalhando aqui abaixo. Olha o que o preço está fazendo. Está testando a média de novo. Ele testou nesse box e desceu, está testando agora e desceu. O preço está ficando espremido aqui. Então, antes do cruzamento, eu preciso aguardar. O que que eu posso fazer? Eu posso me basear aqui em algumas informações da macroeconomia também, para ter uma ideia maior se o preço tenderá a, a continuar subindo ou descendo. Quando o mercado abriu, o dólar estava a 6,18. Agora o dólar está a 6,14. Opa, se o dólar está mais barato, o índice ele fica mais atrativo para a compra, não é isso? Vou ver a taxa de juros. A taxa de juros que estava 0,30 negativo, 0,70 de baixa, agora está 0,72, ou seja, o juros está ficando cada vez mais atrativo para a compra. O VIX, que estava a 0,40, agora está a 0,81 de baixa. O VIX está mais atrativo para a compra. E os papéis todos aqui, olha, na B3, no mapa de calor, está mostrando venda. Então, ainda eu tenho um processo de informação contrária, contraditória, o que indica lateralização, né? Se eu tenho dois vetores para baixo, então o preço ele tem mais força para baixo. Se eu tenho dois vetores para cima, o preço tem mais chances de ir para cima. Quando eu tenho vetores opostos, eu tenho uma neutralização, igualdade, lateralização. E olha o que está acontecendo aqui: lateralização. Não faça nada. Então acertei em não ter clicado aqui nesse box de confirmação, acertei. E aí é que entra o negócio do robô, né? Se eu tivesse com o robô acionado, o robô teria feito essa entrada aqui, ó, como venda. O robô não faz a leitura do contexto, entende? Então, cara, é um negócio. Você precisa, se for utilizar automação, precisa utilizar a automação e acompanhar a automação para saber a hora que você tem que acionar o robô e na hora que você tem que pausar o robô. Se só deixar ele rodando livremente, a gente vai esperar que ele acerte mais do que ele erre para poder ficar no lucro, né? Dúvidas, perguntas até aí, galera? 9h38. Olha lá. Agora ele está vindo aqui para tentar, de fato, vir romper a, esse pivôzinho aqui, né? Imagina quantas pessoas não estão acreditando na compra nesse momento. Se tem um monte de gente clicando aqui na compra, aqui embaixo está começando a gerar o quê? Liquidez, porque os stops vão estar aqui nessa região, não é? Então o índice ele é um ativo safado, ele pode fazer o quê? Fazer o volume comprador aumentar com a compra de mais um ou dois blocos e depois ele vem para buscar a rentabilidade aqui embaixo. O mercado está apresentando um volume comprador interessante no momento? Não. Então, apesar de, na teoria, a compra ser válida, a robozada institucional viu o aumento do número de contratos compradores e identificou os stops aqui embaixo.
Eu, Marcelo, penso que agora é um momento em que ele vai vir buscar os stops. Pode até ser que ele continue subindo? Pode. Mas eu acho que antes ele vem pegar uns stopzinhos aqui, tá? Então, fico de fora. Dá vontade de comprar? Puta, se dá. Mão atrás da cabeça. Galera, quero aproveitar a presença do Johnny e da Daniele aqui, enquanto a gente fica nessa indecisão aqui, para falar que eles têm cursos para vocês poderem desenvolver também alguns aspectos do seu operacional, aprender o operacional deles e conseguirem ser tão lucrativos quanto eles estão sendo, tá? Na segunda-feira que vem, no dia 13, o Johnny começa a mentoria dele. E a Daniele, que opera fluxo no dólar, tá? Ela também está com as inscrições abertas para o curso e para a mentoria dela. O Pazini, na próxima segunda-feira, também dia 13, ele está com um curso aberto, que, aliás, já tem aula hoje à noite, e durante a semana toda tem aulas de preparação para as operações da Nasdaq, que ele vai começar a fazer a partir da segunda-feira que vem também, tá certo? Então, já aproveita que eles estão aqui no chat e já vai trocando uma ideia com eles. E eu também vou aproveitar esse momento que o preço está meio travadinho aí, o índice está esperando dar o bote para pegar o stop da galera, e eu vou pedir para o Johnny, para a Dani, falarem aí um pouquinho sobre os cursos deles, né? O espaço está aí com vocês para vocês falarem, galera. Será que eles não estão aí? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Marcelão. Ó, o Johnny aí, tudo jóia. Tudo jóia. Hoje a gente iniciou aquele torneio que até eu comentei com o pessoal que estava para iniciar aí comigo já o curso do índice, né, relacionado a ele, e por conta disso eu estou um pouco atarefado aqui, mas bom dia a todos, pessoal. Primeiramente aí, né? Um feliz ano novo para todos aí, que até então eu não tive contato de desejar um feliz ano novo ainda. Feliz E 2025. que esse ano de 2025 seja muito produtivo e principalmente próspero aí para que não só no mercado financeiro a gente tenha essa prosperidade, mas também em todas as áreas da nossa vida, né? A gente precisa encontrar o equilíbrio. E aproveitando a oportunidade aí que o Marcelo me dá, até para poder estar falando com vocês, para quem não sabe ainda, né? A gente está com a turma em formação, na verdade a gente já tem já um número considerável aí para poder estar dando o início aí a turma para o operacional relacionado ao índice, que inicia agora no dia 13, na próxima segunda-feira. Então, se de repente alguém tiver alguma dúvida ou algo do tipo, pode me chamar no privado aí, a gente está aí disponível para poder estar sanando cada uma delas, tá? Vai ser uma semana do qual a gente vai estar operando aí das 9 até as 11 horas. Às vezes passa um pouquinho, tá? Mas a gente vai estar falando a respeito de emocional, gerenciamento de risco, disciplina, técnica operacional e o próprio operacional também é assim dito, tá? Se trata de um operacional que a gente vai estar trazendo somente pro índice, tá? Alguns têm uma dúvida com relação ao formato, vai ser pro Kendo, não é pro Renko. É um operacional que vai trazer para você a oportunidade de fazer uma única operação no dia, quando ela sim surgir. E essa operação ela vai ser realizada somente das 9 ao meio-dia. Se porventura a oportunidade surgir nesse período, é necessário que a gente venha executar a operação sem pensar duas vezes. Então, se porventura você tiver alguma dúvida, pode estar me chamando aí no privado aí, no Telegram, que a gente está aí disponível para poder estar conversando com vocês, tá? Esse mesmo operacional
Ele tem também uma automação referente a ele. É o meu operacional esse, tá, pessoal? Para quem não sabe, é o operacional que eu utilizo para o índice há mais de um ano. Me deu um retorno no ano anterior aí de 10% aí. E foi um retorno assim que eu achei bem surpreendente aí. Um retorno, principalmente se tratando de day trade, um retorno de 10% ao mês é algo que é absurdo. Se você for falar com pessoas aí que trabalham com percentual aí, visando longo prazo. Então, se a gente está falando de uma média, não está falando de algo que é mensal, mas uma média mensal. E não é nada assim tão exorbitante a ponto de imaginar diário que dá 0,33%, então não é algo tão absurdo para poder a gente pensar assim, não, tá louco o cara falar um negócio desse, né? Mas eu falo com propriedade do que eu fiz e do que deu certo. E o simples, né, de se operar é pouco. Para quem me conhece, sabe que é o meu perfil. Não sou de fazer muitas operações. Eu tenho até dificuldade quando eu preciso fazer muitas operações. Até eu comentei aí que eu estou num torneio que eu iniciei da 07 que iniciou hoje, inclusive, eu estou aqui operando aqui, e essa questão de ter que operar muito para mim é algo que eu já venci lá atrás, quando eu tinha esse hábito de ter que estar clicando demais, e hoje às vezes eu me sinto numa situação assim delicada, do qual eu preciso clicar muito e eu muitas das vezes não quero. E o meu operacional me ajuda muito com isso aí, porque muitas das vezes lá atrás eu entregava o que eu fazia justamente porque eu tinha essa ansiedade de ter que estar clicando. E isso aí fez com que o clicar pouco ou menos melhorasse a minha performance no mercado. Não que muitos aí não venham a ter sucesso com relação a isso, né? Mas eu digo para aqueles que de repente se encontram nessa mesma situação que eu me deparei lá atrás quando eu encontrei o Fabrício e graças a Deus aí ele conseguiu me dar uma luz no final do túnel aí que fizesse com que eu viesse estar corrigindo isso e hoje está chegando aonde eu cheguei aí, está sendo produtivo no mercado financeiro, tá bom? A gente não pode dizer que a gente vai conseguir isso aí no decorrer desse ano, porque o mercado é soberano, ele muda, então eu estou dizendo de algo que eu vivi no ano passado de 2024, de uma rentabilidade que foi real, que não foi nada sem uma realidade vivida. E eu não posso dizer o mesmo desse ano, mas eu tenho comigo que se eu seguir à risca o plano, eu vou colher os frutos do qual eu tenho já obtido aí no decorrer desse ano. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas eu sei que no longo prazo eu vou estar tendo uma rentabilidade clicando menos, tá bom? Então, se de repente alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado aí. Essa semana ainda dá tempo ainda de poder estar se inscrevendo. Não que você não pode se inscrever na semana seguinte, mas é importante que você venha se inscrever nessa semana ainda. Por quê? Porque você tem a oportunidade de poder estar trabalhando comigo no pregão ao vivo, porque posteriormente você vai ter acesso somente às aulas gravadas. Então, às vezes, você tem dúvida que quer tirar ali na hora, a gente já vai estar tirando elas, né? E ao mesmo tempo também esclarecendo aí as dúvidas de outros também no pregão ao vivo, tá bom? Então seria mais ou menos isso aí, Marcelo. Dá oportunidade para a Dani aí. E se alguém Sim, tiver alguma dúvida, pode me chamar. sim. E Johnny, como esse vídeo está sendo gravado e vai para o YouTube Hum. depois, para a galera que está Ou assistindo, diga aí como é que eles te encontram. isso, tem o meu canal, né, do Prefiro Renko Trader, né, Johnny Beraldo. Aí vai ter lá o canal, né? Prefiro o Renko Trader. No Telegram ali também tem o arroba Johnny Beraldo. E aí a gente tem o Instagram também, que é arroba Prefiro o Renko Trader, né? Ou pode me procurar como Johnny Beraldo, que vai estar me encontrando. Se porventura for no YouTube, lá no YouTube, na descrição dos vídeos, lá tem todos os meus contatos aí para que o pessoal possa estar tendo acesso à minha pessoa aí. Inclusive os links também para poder estar adquirindo o plano, tá bom? Então aí fica fácil do pessoal tá me encontrando aí. Legal, muito bom. É, Bom, Johnny, sucesso aí, obrigado. Esse é o desafio da gente, né? Com Conseguir certeza. manter, né, a nossa performance, né? E aquilo que eu sempre uso nos treinamentos que eu faço, que às vezes as pessoas acham que o mais difícil é chegar no objetivo, né? E eu acho que não. Eu acho que é a coisa mais fácil, não é que seja fácil, mas é a parte mais fácil é chegar no objetivo.
O difícil mesmo é se manter lá, né? É, Então, esse é o desafio. Então, o Johnny é um cara que já chegou no objetivo que ele estabeleceu para ele lá no passado, e agora eu sei que ele tem outros objetivos também, porque uma vez que a gente alcança um objetivo, a gente sempre precisa. É natural que a gente coloque outros objetivos, mas a gente precisa manter aquele que a gente conquistou para conseguir continuar na evolução, né? Então, exatamente, vocês mas terão aí um baita de um professor aí para poder se desenvolver. Legal, Johnny. Parabéns. Feliz 2025. ô, Sucesso. Conte comigo aí. obrigado, Marcelo. Bom, eu te encontro lá, tá? Você tá incluso no curso, hein? Bora Então, lá. cara, na terça e na quinta eu acho que eu consigo, cara. Mas segunda, quarta e sexta, como eu tô aqui, não dá. Mas na terça e na quinta eu quero participar Não, sim. tranquilo. As aulas vão ficar gravadas também, aí o pessoal consegue Pronto. ter acesso também ao conteúdo para poder estar estudando posteriormente também. Vai agregar muito, com certeza. Isso. Com certeza. Show de bola. Daniele, tudo jóia com você, mulher? E aí, Marcelo, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Feliz ano É, novo aí. Feliz ano novo. Tava falando aí que o preço ele tá meio de sacanagem, né? O índice ele é um ativo muito sacana. Então eu não estava botando muita fé aí na evolução dele depois do limite de volatilidade e ele acabou evoluindo aí um pouquinho. E aí, nesse meio tempo, eu estava falando para as pessoas que têm cursos aí para ajudar as pessoas a se desenvolverem a falar dos seus, né? E o Johnny acabou falando dele, e eu gostaria que você falasse do seu aí, que é o fluxo no dólar, né? Simplificando o Sim, fluxo no dólar. A palavra é. está com você aí, Dani. Então, obrigada, Marcelo. Então, hoje eu fiz dois trades aí. Um trade eu peguei de venda, né? A gente procura sempre operar a favor dos institucionais mais fortes, é o que eu sempre procuro fazer aqui. E aí eu fiz uma junção, né, de fluxo tela aberta com o time de entrada bem assertivo da tela cega, observando um pouquinho a questão dos juros, né, o que é mais importante nos juros ali. Então, eu tenho essa estratégia aí. E aí a gente tem um time de entrada com números que eu falo que são números de importância. Eu estava vendida no dólar até e agora. Peguei a venda lá em cima da abertura e desci até aí. E peguei também uma outra venda ali também próxima ali da abertura, um pouco mais para baixo, né? Também operando os institucionais. E aí eu fiz um curso em cima disso, né? Então, assim, foram muitos anos, né? Eu fiquei desde 2021 estudando só dólar. E aí eu aprimorei minha leitura, né? Nessa questão da tela cega, um pouco para me ajudar no time também, junto com a tela aberta. E aí eu lancei o curso, está lá na Hotmart. Já tem gente que já comprou, né? Eu lancei dia 26 de dezembro, o marketing ainda não entrou, tá para entrar ainda o marketing de vendas. E é bem assertivo, viu? Bem assertivo. Inclusive, já tinha dado alvo aí. Eu saí um pouco antes, porque eu vi um movimento um pouco mais forte de compra. Não quis deixar muito ponto aí para trás, fiquei com medo, né? Mas aí também peguei uma bela uma operação aí. A meta sempre é 10 pontos, mas na realidade hoje eu achei que até foi fácil, eu fiz dois trades, né? Então, peguei um trade com 13, chegou a dar 13 pontos, o outro chegou a dar 16 pontos, e o main de dois pontos de balanço contra e o outro com um pontinho de balanço contra. Então, Já tem bateu a um meta do payoff bem dia. interessante, bem interessante. Agora parei, né? Agora chego. Já Já não bateu a era para ter meta, feito mais nada. já Eu fui bateu de a meta do traquina. dia antes das 10 da manhã. Foi um trade, eu fiz aqui, até postei lá no meu Insta, quem quiser me seguir, a Daniele Porto Trader, tem lá esse primeiro trade, o segundo não postei ainda porque eu estava fazendo agora quando a gente estava conversando. Eu tinha acabado de zerar. Um às 9h08 e um às 9h36. Era para ter sido feito só o das 9h08 e já zarpado, né? Mas aí eu fui um pouco desobediente, fiz mais um e vazei. Agora chega. Agora chega, maravilha. Então, gente, para você que quer ter essa visão aí de saber como operar o fluxo, né? Que às vezes as pessoas ficam muito perdidas com tanta informação, né, ali acontecendo. A Dani, ela consegue mostrar para vocês de forma muito mais simples exatamente o que é que você deve observar
para te ajudar a tomar a decisão de compra e venda. E o nível de assertividade que ela pode te ajudar a ter é um nível de assertividade extremamente grande. Então, aproveitem aí a, a disponibilidade, né? As vagas ainda estão abertas, comecinho de ano. A equipe A, né? Os professores aí da equipe A estão ofertando aí para vocês todos os caminhos para que vocês possam se desenvolver, cada um de acordo com a sua preferência, seja por conta do perfil do professor, seja por conta do setup, por conta do operacional, por conta, do ativo que você está operando, do interesse que você tem em se desenvolver. Então, cara, tudo isso é super válido, né, para cada um de vocês que tiverem interesse nisso. E tá aí à disposição, sabe? Aquele que tiver. Inclusive, ô Oi. Marcelo, o pessoal que for aqui da sala, né, Hum, e fizer a compra, nem tá mais valendo isso, mas aí tem que me avisar lá, né, me chamar no Insta. Aí eu vou dar um dia lá de mentoria com você, né, para ajudar nessa questão também de saber segurar o trade, né, porque isso tudo eu ensino ali. Tem como você saber quando segura e quando você vai sair, que pode ser que vire contra, né? Mas eu acho importante essa parte ter esse acompanhamento, né? Pelo menos uma hora ali depois do curso, depois de estudar e tudo, aí eu vou dar de presente para esse aluno essa consulta com você, né? Para trabalhar o mindset, né? De uma hora, né? Aí depois, se a pessoa quiser continuar com você ali, fazendo esse acompanhamento, aí fica à vontade. Mas eu vou dar de presente essa primeira uma hora aí de consulta com você para ajudar nessa questão do mindset, que eu acho extremamente importante você só entrar realmente quando tá tudo alinhado conforme eu mostro lá, porque eu faço um passo a passo. Tá tudo descrito, pessoal. Você só vai entrar se isso alinhar. Se não alinhar, você não vai entrar. Então, não tem como falar assim, ai, eu não sei, eu tô perdido, não sei qual é a ordem que eu olho o fluxo. Não. Isso tudo tá explicado, escrito em forma de procedimento operacional padrão, tipo um manual, um POP, para o aluno lá do curso. massa, muito bom. Muito obrigado, Dani. Para quem quer falar com ela, segue ela lá no Instagram, Daniele Porto Trader. Daniele Porto Trader, tá certo? E aí ela vai falar aí com vocês. Gente, deixa eu Beleza, aproveitar obrigada, aqui, de Marcelo. nada, deixa eu aproveitar aqui para dizer que eu já sei que tem gente muito ansiosa para fazer a operação agora, né? O preço ele chegou aí na resistência principal, né? Então a gente sabe que ele encontra aí uma certa dificuldade de ter continuidade e provavelmente deve vir para fazer uma correção aí. Então, o que eu falo para vocês? Vocês têm que tomar dois cuidados agora. O primeiro é por conta do horário. Faltam 2 minutos para a abertura do mercado à vista, tá? Então, na abertura dos papéis, esse preço ele pode se animar e ser catapultado ali para cima sem fazer correção nenhuma, tá? Então, em razão do horário, desconsidere esse momento que a gente está vendo agora. Lembra quando a gente estava vendo a macroeconomia? Olha lá, o dólar está baixando, né? Ó, tá para 6,12. Lembra da taxa de juros que a gente estava vendo? Abaixou mais ainda. O VIX continua igual. Então, assim, a macroeconomia está falando que o preço só vai subir, tá? Então, pode ser que aconteça uma correção aí? Pode. Mas a gente precisa esperar a abertura dos papéis, ver como que vai ser o comportamento inicial deles, esperar eles se acomodarem para a gente começar a pensar em fazer alguma coisa, tá bom? Então, tomem cuidado. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ô Marcelo, Oi, tem notícia também agora, PMI, deve dar uma mexida. mas o PMI não é agora, não. Acho que é às 10 aqui, não é? Deixa eu ver aqui. 11:45. Ah, meu profit está diferente.
Aqui, pelo menos no site da Investing, tá como 11,45 aqui, ó, PMI do setor de serviços. Que pode ser que é que aqui ele tem o filtro da cabeça de três touros, né? Ah, Pode, tá. É que o pode ser próximo, que três estrelas das 10 e tem esse das 11h45 também. Não sei a diferença. o das Mas tá 10 é PMI do quê? de serviços é sempre global. Hum, porra. Não sei qual é a bagunça, então. Por isso que eu avisei, mas tudo bem. Mas faz Ah, sentido, 10 horas é o horário, a gente não devia operar. olha lá, ó. Tá vendo, gente, que eu estava falando? O preço, da sua abertura, ele não apresentou uma característica de venda, só correção na média o tempo todo, tá? Então, aqui nesse cruzamento que eu tinha falado para vocês, aqui é o padrão é esperar uma reversão de movimentação do preço que não aconteceu, tá? Ele tentou fazer alguma coisa aqui nesse ponto e não rolou, tá? E aqui agora o preço desinvestou. Essa movimentação aqui, gente, é decorrente de abertura de mercado à vista, tá? Então é aquela coisa que a gente tem que falar assim, pô, eu poderia ter aproveitado essa movimentação porque entrou na área compradora? Poderia. Se você aproveitou a operação, show de bola, parabéns, já conseguiu provavelmente aí alcançar aí o seu ganho, tá tudo bem, tá? Agora a gente está se aproximando aqui de um 1,5 do 2 MV frequência, tá? Que é uma resistência importante. Ah, então eu vou poder fazer uma venda aí. Vamos aguardar um pouquinho, gente. Vamos aguardar. Esse aqui foi o movimento inicial da abertura do mercado. Aqui, essa região, ela tem uma probabilidade de funcionar como uma região de resistência? Tem. A gente teve uma virada, o preço tentou se aproximar, não conseguiu, está tentando fazer um retorno à média, tá? Aqui no IFR a gente tem uma descida bem significativa. O volume está muito alto. Marcelo, mas como é que você está vendo o volume financeiro? Olha só, com apenas um box, olha o tamanho da descida. Então, a medida, tá, com que o traço no IFR é desenhado em relação ao tamanho, à quantidade de box, vai me dizer se eu tenho um volume financeiro alto ou baixo. Então, com apenas essa quantidade de pontos que a gente tem aqui nesses blocos aqui de reversão, né? A gente tem um traço enorme comparado aos outros, né? Olha aqui, ó, em relação a todos esses, olha quantos blocos precisaram formar. Então, a gente teve aqui um aumento do volume vendedor muito forte. E aí, a gente vai vir aqui para uma questão de provavelmente um teste na média. Marcelo, se vai bater na média, você faz a venda para chegar aqui? Eu falei, não. O momento todo é comprador. A probabilidade de chegar na média é grande? É. Mas ele poderia fazer um box para baixo, outro para cima e fazer uma divergência aqui, não é? Olha lá o tamanho do traço, ó. E aqui, lembra que eu estava falando de Elliott para vocês? Aqui a gente teve a abertura, tá? Então vamos entender perna um, perna 2. Essa segunda movimentação aqui seria 3, 4. Agora, aqui aconteceu a correção complexa. Então, a gente pode entender como 3 aqui, 4 aqui, e a 5 deveria acontecer aqui, mas não aconteceu, ele foi direto. Então, entendo que aqui é a perna 5. E agora a gente vem para o movimento corretivo de A, B, C. Então, se esse topo aqui ele for respeitado, tá? O preço ele volta um pouquinho, mas ele não ultrapassa esse topo e começa a descer.
No rompimento deste pivô, gerando um box vermelho com confirmação, a gente vai poder sim ter uma possibilidade de trade com alvo até a média de 50 ou a média de 87. Vai ser uma entrada do tipo Vasco da Gama, se essa operação que eu falar para vocês estiver acontecendo, tá? Muito arriscado. O que que é melhor? É esperar ele trabalhar abaixo da média, confirmar a nuvem como uma resistência para depois a gente começar a pensar em venda, especialmente se essa média branca cruzar a nuvem. Por que média, por que Vasco da Gama, Marcelo? Porque agora essa resistência aqui, olha, que tem aqui do nosso operacional, funcionar como um suporte, tá? Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse sinalzinho que pode ser um belo sinal falso para a gente, tá bom? Olha aqui no IFR, deu sinal vendedor, aqui a gente finalizou aqui a coloração vermelhinha aqui, veio o box de confirmação, mas tinha caminho livre à frente? Não, não tem por quê, porque a resistência agora pode servir como um suporte, tá? E aí o preço ele está querendo voltar para a região aqui do IFR. Mas vocês concordam aqui que a gente já está começando a ver um enfraquecimento dessa média, dessa nuvem? Então a gente começa a entender, pô, acredito que essa movimentação compradora aqui talvez tenha chegado no seu limite de exaustão, tá? Agora está vindo um outro box aqui, vermelho, que me coça a mão para entrar nesse box vermelho aí vendendo. Mas está dando de cara com a resistência que agora pode ser um suporte, tá? Então, o que que eu vou esperar acontecer? Eu vou esperar o cruzamento da média de 50 com a nuvem. Ah, vai perder a oportunidade. Tá bom, ué. Fazer o quê? Lembrando que acima dessa resistência aqui, a gente está numa área do quê? De compras, não é isso? Então, para ele pregar uma peça em cima de mim aqui é uma belezura. Então, o que eu percebo, sabe, essa questão da ansiedade, né? De, de clicar. Ah, tá dando uma oportunidade aí. É verdade. Eu também sofro por não clicar, sabe? Eu estou falando assim, mas dentro de mim, eu estou tendo que me controlar na agitação de apertar no botão, né? Eu estou tendo que me controlar. Por observação desses operacional, tudo, o momento certo de entrada teria sido aqui, ó, nesse fechamento aqui, ó.
teria que ter feito a venda. E o alvo eu colocaria aqui, nessa média lilás aqui, ó. Mas a minha racionalidade precisa ser mais forte do que a minha emotividade. E nessa minha racionalidade, eu entendo que a bipolaridade da resistência pode acontecer. Ou seja, seria um trade Vasco da Gama, a chance desse preço bater aqui e voltar a subir seria uma chance grande. Então, o que ele fez? Ele veio aqui, quase encostou aqui nessa média de 50, ou seja, o preço está respeitando a média de 50, como ele respeitou aqui, como ele respeitou aqui. Veio fazer o reteste aqui da média, gerou aqui um sinal vendedor pela segunda, terceira vez, e me coça mais ainda, a agitação dentro de mim para vender aí continua acontecendo. E eu falo, não posso, porque ele está fechando em cima da resistência, que pode ser uma bipolaridade, pode ser um suporte, entende? E falando do Elliott, primeiro a gente tem um ponto A, depois a gente vai ter um ponto B que não pode ultrapassar esse topo aqui, para depois a gente vir fazer um ponto C e um rompimento. Então, eu preciso aguardar esse ponto C acontecer, de preferência com o cruzamento dessa média com a nuvem, para poder pensar numa venda. Marcelo, seu olhar está muito enviesado para a venda hoje. Por que isso aconteceu? Por conta desse cruzamento aqui, ó. Puta, mas aconteceu lá atrás, Marcelo. É verdade. Se a gente for olhar para a macroeconomia, aqui no site do Latos, está tudo falando que o preço, olha, a taxa de juros baixou mais ainda, o VIX ficou mais estimulante, o dólar está a 6,10. Por que você está olhando venda, Marcelo? Está tudo falando que vai continuar subindo. Talvez pelo tempo de treinamento que a gente tem de operar correção. Talvez pelo tempo de treinamento que a gente tem em falar que a gente tem que operar contra o que todo mundo está fazendo, né? Marcelo, mas o seu operacional te deu oportunidades compradoras? Não. Essa oportunidade aqui, olha, na confirmação, rompendo aqui o limite de volatilidade, eu poderia ter entrado aqui ou até mesmo aqui com compras e teria pago quase 600 pontos. Então, o operacional, a regra de coloração funcionou? Funcionou direitinho. E por que que eu não fiz? Não fiz porque não fiz, não senti firmeza. Eu achei que, lembra quando a gente estava falando há tempos atrás que eu falei que o índice poderia vir pregar uma peça para vir pegar a liquidez aqui antes de continuar subindo? Então eu falei isso por conta do quê? Por conta que eu estava aguardando um padrão que costuma acontecer de mudança de direção do preço por conta do cruzamento dessas médias. Então eu fiquei enviesado e por isso eu não fiz. Agora o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui a perna 5, a perna A, ele tem que fazer aqui uma perna B, e chega, geralmente o B ele chega quase até essa região aqui. Depois ele vem para fazer a perna C e depois ele vem para descer. Aí vai coincidir com o meu viés vendedor, aí vai coincidir. Mas pode ser que não aconteça também, e que eu seja estopado logo de cara, né? Então, é isso. Por enquanto, não estou ganhando nem perdendo.
estilos operacionais, né? Galera que é, acredita que o preço chegou na máxima do dia e decide fazer uma operação aí, ela pode colocar 500, 800 pontos de alvo, né? 1.000 pontos de alvo. A partir daí, para quem opera movimentos de tendência, pela região do gráfico, pode entender, né, que a partir daí ele tem um trade longo para fazer, tá? É uma região que oportuniza esse tipo de leitura. Olha, a gente está vendo aqui, olha, uma inclinação da média de 50 para encontrar aqui com a nuvem que está começando a gerar essa descida. Então, a oportunidade aqui de venda, ele se deu com esse sinal e esse box de confirmação. Aqui me coça a mão para vender na resistência, porque o cruzamento aqui ele está bastante evidente para mim, mas é resistência, pode ser bipolaridade, tá? Pode, o suporte pode se manter e, na verdade, a gente entrar aqui numa fase de lateralização do ativo. Tá vendo como é difícil, cara? Mas que tá me coçando a mão para vender aí. Ah, tá. Vai dar direitinho na média de 87. Então, beleza. O preço ele pela primeira vez ele começou a trabalhar abaixo da média. Oscilou na média e pela segunda vez ele está trabalhando abaixo da média. O cruzamento está acontecendo. Beleza. Então eu começo a entender que agora o interesse comprador ele meio que está se encerrando aqui, tá? Então vamos aguardar aqui o retorno do preço à média para ver se o preço vai respeitar aqui a média. O cruzamento aconteceu. Se ele fecha para baixo, ele fecha aqui e a confirmação vem aqui. O primeiro alvo ele vai coincidir com essa média de 87, que pode servir como um ponto para retomada aqui para cima, tá? E um comportamento muito comum do preço é que ele ultrapasse essa média com dois blocos para baixo, tá? Então, se a média está aqui, eu vou fazer um pequeno ajuste de alvo. Vou colocar um alvo aqui, outro alvo aqui e outro alvo aqui. Ah, fechou para cima, ele não desceu. Operação cancelada.
Você está vendo como que é? Isso aqui, ó, é o tal do Elliott. A, B, aí ele veio, fez o C, rompeu, o volume de contratos vendidos aqui aumentou gigantescamente, os stops ficaram aqui acima. O preço vem, pega o stop da galera e desce. Uma operação muito parecida com a da sexta-feira passada. Não coça a mão para vender aqui em cima e colocar o alvo aqui embaixo. Olha, aqui a gente tem um W invertido, né? W torto invertido. O preço está vindo aqui, ó, para conseguir romper esse pivô e ele chegou no mesmo nível daqui do pivô. Ó, rompeu o pivô, isso aqui seria um ponto de entrada comprador aqui, ó. Olha o que a nuvem está fazendo. Está rompendo, está cruzando com a média de novo. Isso aqui é uma sacanagem. Um cruzamento duplo. E é até difícil de acontecer. Isso aqui é uma sacanagem. Dá vontade de comprar aí, olha, coçando de vontade de comprar aí, ó, nesse box que apareceu aqui. Coçando de vontade. Mas concordam que o preço já está esticado? Está numa área aqui do 1,5% do 2MV frequência. Então, se a gente compra aqui, a gente compra caro, né? Eu não me animo, racionalmente falando, a comprar. Emocionalmente falando, o sangue tá fervendo. Fala, compra e coloca o alvo aqui no 1,5 do 2MV frequência. O preço ele rompeu
a resistência do canal, retestou, veio junto com a média, Alô, tá? alô, 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 é o Clênio? alô, alô, tá me Ô, ouvindo aí? ô, Clênio, tudo jóia. Consegui consertar o áudio. Fala, Moraes, beleza? Tá me ouvindo? Marcelo, tô ouvindo. Olha, tá dando delay aí no seu, hein? E aí, Moraes, melhorou o som e eu não? Tá me ouvindo, Clênio? Agora tá bom. O Morasco respondeu aí. Ó, tá vindo aqui esse outro cruzamento, né? Aqui da nuvem com a média de 50 e o preço ele não desempaca daqui, né? E aí, Moraes, melhorou o som e eu não? Beleza, cara, Eu mutei aí, viu, Clênio, que tava repetindo aqui o áudio, mas se quiser falar, é só apertar a barra de espaço aí ou habilitar o microfone, tá? Fala, Marcelo, beleza? Me ouvindo bem aí? Beleza, tá ótimo. É porque eu tô numa luta aqui com o meu microfone, cara. Aí eu tava conversando aqui no Telegram, toda hora desconfigura o microfone. É Mas um tá de boa. negócio, cara. Eu Complicado. demorei, acho que uns 2 meses para me entender como fazer a live da Terça Trader no OBS, no Zoom. Puta, cara, Não, essa tecnologia é brava. a gente leva uns paus aí, viu? Leva, mas tá de boa. Tecnologia 10, Trader 2. É, é. Olha só, gente, ó. Nuvem cruzou novamente a média de 50. Ele veio aqui para romper esse pivôzinho anterior mais uma vez, trazendo confirmação. Então, gente, aqui é para emocionalmente comprar para colocar o alvo aqui. Mas eu não vou fazer isso. Por quê, Marcelo? Não sei se é porque eu sou um idiota, tá? Ou se aquele ABC do Elliott, ele está vindo para uma segunda tentativa de fazer o B aqui, para depois ele despencar. A gente olha o IFR aqui, olha, divergência de IFR. Então a gente começa a pensar mais na venda nessa região, apesar dos sinais estarem falando para comprar. Então tá rolando um bug mental do que fazer. Então, se tá rolando bug, não tem certeza de fazer, não faça. Essa situação aqui, ó, de IFR, que ele cruza numa tacada só a, o campo todinho do IFR, eu entendo mais ou menos como uma espécie de pullback, sabe? O preço veio, fez um pullback aqui, veio, fez outro pullback aqui, e agora eu preciso ver ele começar a trabalhar nessa região inferior aqui, que aí vai ser o trabalho em cima do canal para que ele venha aqui para baixo. Mas não desce, seu moço.
Ele fez uma tentativa muito forte aqui, olha, que representou essa pernada todinha aqui para subir, voltou para a média, tentou ganhar força de novo, não teve continuidade e agora ele está tentando de novo chegar aqui e não está tendo continuidade. Então a gente começa a entender, opa, não é isso não, que essa região aqui é uma possível região de order block. Vamos dar uma olhadinha para trás para ver o que aparece. Faz sentido, não faz? Então ele fecha aqui para baixo, vai fazer depois desse box amarelo um box de sinal vermelho, entrando novamente dentro do canal. E um box de confirmação. Veio retestar a média. Tá. Podemos entender também que essa linha aqui, ó, do canal, ela está funcionando aqui como um suporte do preço. A média de 50 está acima aqui. E para a gente poder ter uma ideia vendedora melhor, a gente teria que ver a nuvem trabalhando abaixo da média de 50, né? Então, essa entrada aqui é uma entrada perigosa, porque ele pode fechar um para baixo e voltar aqui para cima. O stop de 210 pila. Vamos arriscar. Aqui eu vou ter que mexer nos meus alvos, viu, gente? Eu vou ter que colocar um alvo aqui na linha da resistência. Vou ter que colocar um alvo na média de 87 e um alvo, dois blocos abaixo da média de 87. Aqui a gente tem a faixa central do canal.
Então, eu vou ter que colocar junto com a linha central do canal e o stop eu vou ter que reduzir ele também para 130 pontos. Aqui vai dar 10, 30, 70, 150, 126. A gente tem aí 1 para 1, um trade de 1 para 1. Aí que eu estava falando, ele fecha um para baixo aqui e volta. O ideal é ver a nuvem trabalhando abaixo da média para poder ter um pouquinho mais de certeza. Se ele sobe aí, é um abraço. Então, eu vou reduzir mais ainda o meu stop, tá? Tá. R$ 100. Olha lá, estopou. É isso aí. Que merda, não é? Mas tudo bem, olha só. R$ 100, tá no stop e a gente tem aí uma melhor de três aí para fazer. A entrada foi uma entrada arriscada, porque ela foi feita junto com uma área de suporte aqui do canal que estava sendo respeitado, né? E foi uma entrada antecipada ao cruzamento da, da nuvem com a média, tá? O stop inicial era de R$ 210 e ele estaria naquela região ali em cima, ó. E aí, por conta da previsão de não dar certo a operação, eu reduzi o tamanho do meu stop, porque a partir desse box vermelho aqui, tá? Eu entrei no box de confirmação aqui, tá? Veio aqui, ele fez uma agulhada na nuvem, entrou dentro da região de canal, contei com que o preço viesse pelo menos a parte central aqui do canal, tá? E contando com a possibilidade de ele me pregar uma peça, como ele fez, trazendo aqui um retorno à média, depois ele fez um box vendedor de novo dentro do canal, subiu, e aí eu falei assim, bom, se ele subir, ele pode descambar novamente aqui para cima. E pensando nessa evolução do trade aqui para cima, eu iria entregar R$ 210 para o mercado. Como a previsão aconteceu, então por que que eu vou entregar 210? Não é? Então eu decidi entregar o menos possível. Poderia ter entregue 96 no fechamento, colocando stop bem aqui? Poderia, mas resolvi colocar uma gordurinha para ver se ele ia respeitar aqui a nuvem, né? Então, de 96 para 102 são R$ 6 a mais. Beleza, tá? O stop tá pago e tá tudo certo. Ele serve exatamente para isso, né? Para a gente ver que ah, ele é nosso amigo, né? Para a gente não perder mais dinheiro. Beleza? Então, 10h40
pessoal que faz parte, que está inscrito no projeto Trader Consistente, eu vou abrir uma outra sala agora e vou colocar o link lá no Telegram, tá certo? E para a galera que está aqui da equipe A e que não faz parte aí do projeto Trader Consistente, muito obrigado aí pela participação. Sucesso aí para vocês nas operações do dia de hoje. E a gente se fala na quarta-feira novamente, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Como que eu interrompo aqui a gravação, meu pai?